Então, para isso, eu vou fazer a primeira verificação, se é um dia útil. E if, abro parênteses, e aqui dentro do if, na condição, você precisa identificar quais são os parâmetros que você vai ter que checar para saber se esse é um dia útil ou não. No meu caso aqui, eu vou checar duas coisas, o dia da semana e também se esse dia é um feriado, beleza? Então, se for sábado ou domingo, eu não vou considerar como dia útil, e se for feriado, eu também não vou considerar. Portanto, vou fazer assim, ó, extract, abro parênteses, weekday, from p.data, tá? Se isso daqui estiver entre 0 e 6, 0 para domingo, que é o primeiro dia da semana, 6 para sábado, que é o último dia da semana, então ele não vai ser um dia útil, beleza? Então, vou colocar um parênteses aqui, porque não é só essa condição que eu vou considerar. Vou colocar aqui OR, e dentro desse OR aqui, agora eu checo se ele for feriado, beleza? Aqui no meu banco, eu tenho uma tabela de feriado que eu já tenho cadastrado faz tempo já. E aqui eu tenho só ID e data, beleza? O ID para ser um sequenciador e a data é do tipo date mesmo, para eu poder informar quais são as datas que são feriados, tá? Então, como esse campo aqui está indexado, eu vou fazer uma consulta para saber se a data que eu estou verificando, a data que eu passei como parâmetro, é feriado ou não. Se ela estiver dentro dessa lista aqui, no caso ela está no 1 de 2020, então ele vai ser considerado como feriado, ou seja, não um dia útil. Volto aqui para minha consulta e vou fazer um select em cima desse cara. Deixa eu dar um F11 aqui. Select from feriado f, where f.data igual p.data, tá? Então, se existir um registro nesse select aqui, ou seja, f.id, por exemplo, se ele retornar um id nessa tabela aqui, nessa consulta, significa que ele é feriado. Então, eu vou colocar aqui, ó, exists, tá? Abro parênteses e fecho parênteses aqui no final, tranquilo? Então, essas são as duas condições que eu vou considerar para saber se ele é um feriado ou não. Esse extract aqui tem que fechar o parênteses aqui, no caso ele não está fechando, deixa eu ver por quê. Ah tá, esse daqui é do extract, fecha o parênteses aqui de novo, beleza. Então esse extract aqui é uma condição, se ele tiver entre 0 e 6, então ele não é um dia útil, ou se essa data existir nesse select aqui, ele também não vai ser um dia útil. Portanto, o resultado aqui, caso uma dessas condições seja verdadeira, é que ele não é um feriado, portanto, eu vou colocar aqui que ele não é, tá? O N vai representar isso. Coloca uma vírgula aqui, que caso contrário, caso ele não atenda nenhuma dessas condições, então vai ser S, ou seja, é um dia útil, beleza?